Olá, querido irmão, querida irmã em Cristo, que bom que nós podemos nos reunir novamente para também ouvir a mensagem de Deus para este domingo. Infelizmente hoje não podemos ter o nosso culto como normalmente temos feito, pois estou em Santo Amaro devido a problemas de saúde da minha mãe, como já coloquei na nossa última live. Mas mesmo assim nós queremos ter um momento para também cultuar esse nosso Deus e começamos também lendo o lema dessa semana para vocês, queridos, e saudando vocês com eles. Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Que nós também possamos lembrar que o Senhor é o nosso bom pastor e nós, como suas ovelhas, conhecemos a Ele e devemos ouvir a sua voz. Queremos ouvir um primeiro hino também para nós neste domingo. Que bom, queridos, que podemos estar reunidos aqui para louvar a este nosso Deus. E nós queremos nos colocar também em oração neste momento, em preparação, para também depois ouvir a mensagem de Deus. Inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos, queridos, e juntos oramos a Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este novo dia. Obrigado, Senhor, que até aqui tu tens estado conosco, tu tens mandado pessoas, Senhor Deus, tu tem enviado servos teus também para nos consolar, nos alegrar, nos animar em meio a todos esses problemas de pandemia, Senhor Deus, e também outros problemas que nós temos tido em nossas famílias, também em nossos lares. Ó Deus, que tu possas estar conosco neste dia também, nesta mensagem que queremos transmitir aqui hoje, Senhor, que o teu Santo Espírito venha trabalhar através de mim. Ó Senhor, também nós queremos te pedir perdão, pois sabemos que nós temos cometido pecados e eles nos afastam de ti. E na mensagem de hoje nós também queremos ver isso, ó Deus. Nos mostra o teu caminho, aquilo que devemos seguir e como podemos também ser pessoas melhores para contigo e para com o nosso próximo. Abençoa-nos neste momento. Em nome do teu Filho amado Jesus, aqui juntos oramos, agradecemos e pedimos. Amém. Queridos, Jesus Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados. E que, se você também confessou a Ele o seu pecado, pode ter certeza que esse bondoso Deus te perdoou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendo o perdão de Deus, queridos, nós queremos ouvir mais uma música. E este próximo hino, eu lembro muito bem da minha época de jovem, nós cantávamos muito na nossa juventude. Espero que ele também fale ao teu coração. Poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai
Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a Glória devida ao seu nome. Tributai ao Senhor a sua santidade. Tributai ao Senhor, Filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Queridos, que nós também possamos tributar glórias, forças e honra ao nosso Deus nesse dia, render a Ele todo louvor e toda graça também por tudo que Ele tem feito. O texto previsto para esse domingo é um texto que nos fala sobre comunhão. E para aqueles que me conhecem sabem que eu gosto muito desse tema de comunhão. Por isso queremos ouvir a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47, que nos dizem o seguinte: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo o que eram estimados por todos também. E cada dia o Senhor juntava ao grupo de pessoas os que iam sendo salvos. Querido irmão, querida irmã, a vida em comunhão, a vida em sociedade, ela está cada vez mais individualista, infelizmente. Mas existem duas maneiras de nós vencermos esse individualismo. É nós entendermos a comunhão vertical e a comunhão horizontal que nós precisamos ter no nosso dia a dia, nós como cristãos. Por acaso você conhece a música Ado a Ado, cada um no seu quadrado? É uma música um pouco engraçada que na minha época de juventude a gente cantava e brincava muito, tinha até uma dinâmica em relação a ela. E a mensagem desta música ela é muito clara, cada um no seu quadrado, cada um no seu canto, cada um que cuide da sua vida. Isso nos mostra que o mundo em que vivemos ele é individualista e orgulhoso. Cada um se basta por si mesmo. Individualista porque pensa que o mundo inteiro foi feito somente para si mesmo. E orgulhoso porque quer fazer tudo sozinho, sem a ajuda de ninguém. As relações são cada vez mais superficiais. E mesmo havendo 4 ou 5 pessoas dentro de uma mesma casa, parece que cada um vive de um modo independente, sem se preocupar ou sem precisar do outro. O outro virou apenas um artifício de comércio. Ele só me é bom quando ele me é útil. O outro só é importante quando ele me dá algo em troca. Caso contrário, ele é descartável. Cada vez mais, queridos, a relação eu e você é reduzida apenas a um utilitarismo, apenas a utilidade. Enquanto o outro tem algo a me oferecer, eu lhe dou um valor. Caso contrário, eu descarto ele. Mas as relações humanas, elas foram colocadas, infelizmente, dentro de um sistema empresarial de custo-benefício. A própria união, o casamento das pessoas, se torna cada vez mais raro.
um casamento verdadeiro onde há compromisso mútuo e principalmente o casamento na igreja. Muitas vezes é preferível a solidão com a televisão ou com a internet do que a comunhão com os irmãos. Porém, queridos, os irmãos eles necessitam de comunhão. A Bíblia tem muito a nos dizer sobre essa situação, mas a pergunta mais importante que nós devemos de pensar neste momento é o que ela ainda diz que cabe nos nossos dias de hoje, na nossa sociedade hoje em dia. E eu digo para você, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra pelo menos 2 tipos de comunhão, como eu já citei no início, a comunhão vertical e a comunhão horizontal. Nós já vimos a partir do texto que lemos para o dia de hoje que os discípulos viviam essa comunhão uns com os outros e com Deus. E a primeira comunhão, a comunhão vertical, ela é a mais importante e ela é apontada pelas Sagradas Escrituras como o nosso relacionamento com Deus. Ela se trata do relacionamento ou da comunhão de Deus para com o ser humano e do ser humano para com Deus. Esse tipo de comunhão, ela já é expressada no primeiro mandamento, querido, onde diz que nós não devemos ter comunhão com outros deuses, pois afinal de contas, apenas Deus é o único Deus. E somente com Ele, aquele Deus que tirou o povo do Egito, com Ele nós devemos ter comunhão. E é o que nos diz a palavra na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3, parte B, que deixa claro que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E é para essa comunhão que o ser humano ele foi criado. A comunhão de Deus com o ser humano, ela foi concreta e real, principalmente antes da queda, antes do pecado de Adão e Eva. E Adão e Eva, eles viviam com Deus no jardim do Éden, tinham comunhão plena com Deus. Porém, com a queda, essa comunhão foi quebrada, foi rompida. O relacionamento entre Deus e ser humano foi cortado. Isaías vai interpretar isso dizendo que os nossos pecados nos separam de Deus. Isaías 59, 2. Se existe algo que quebra a comunhão de Deus com o ser humano, é o pecado. E a gente sabe que cada um de nós peca a cada novo dia. Por isso o ser humano ele foi expulso do jardim do Éden e da comunhão plena com Deus. Embora tenha acontecido essa separação, Deus não quis perder essa comunhão conosco. Por isso, Ele mesmo veio até nós através do seu Filho Jesus Cristo. Deus, Ele se torna humano para termos comunhão com Ele novamente. Como diz a frase de um hino que eu conheço, talvez muitos conhecem, em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão que nos leva a Deus. A ligação que havia antes da queda, ela é restabelecida novamente em Jesus Cristo. Através do que Cristo fez, novamente nós podemos conversar e ter comunhão com Deus. Só temos comunhão com Deus por causa do que Jesus fez. Ele rompeu a separação que havia. Ele preencheu o abismo que nos separava de Deus e construiu uma ponte, e essa ponte é o próprio Jesus Cristo. Somente por meio dela nós podemos nos chegar a Deus. E é somente Jesus que é o caminho para termos comunhão com Deus. O movimento pela comunhão parte sempre, primeiramente, de Deus para com o ser humano e depois de nós para com Deus. Mesmo sendo pecador, Deus não nos abandona. E nós não conseguimos subir até Ele. Por isso, Ele desceu até nós em Jesus Cristo. No Antigo Testamento, nós não temos uma palavra chamada comunhão. Esse termo ele é usado somente no Novo Testamento. No entanto, temos palavras que são semelhantes à ideia de comunhão. Por exemplo, tem a palavra andar com Deus. E no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 5, 21 a 24, nós vemos que Enoque andou com Deus. E quando Enoque andou com Deus, inclusive, ele não morreu. Ele foi levado diretamente para o céu ao lado de Deus. Também no Antigo Testamento, em Gênesis 6, 9, temos Noé. O texto nos diz que também Noé andava com Deus. E por isso Deus poupou ele e a sua família do dilúvio.
Também o salmista diz que bem-aventurados são aqueles que não andam no conselho dos ímpios, mas não se detêm também no caminho dos pecadores. Ou seja, feliz é aquele que não anda e não faz o que as pessoas pecadoras fazem, mas anda e faz com Deus. Andar com Deus significa, ou para esses homens, viver diretamente com o próprio Deus. Meditar na sua palavra, orar, falar com Deus. Nós podemos ter uma ideia que também a Trindade mostra essa comunhão do Pai com o Filho e com o Espírito Santo. Se o próprio Deus é uma comunhão entre si, por que nós desejamos viver muitas vezes sozinhos, sem Deus e sem o nosso próximo, querido irmão, querida irmã? É por isso que a partir da comunhão que o ser humano tem com Deus, por meio de Jesus Cristo, nasce outro tipo de comunhão que eu já falei um pouco, que é a comunhão horizontal. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que sem a comunhão horizontal, nenhum de nós estaria aqui hoje assistindo essa live ou eu fazendo ela. Eu reafirmo, nenhum de nós mesmo. Enquanto a comunhão vertical é Deus com o ser humano e o ser humano com Deus, a comunhão horizontal é a comunhão do ser humano com outro ser humano. Em Gênesis 2,18, o ser humano diz que não é bom que o homem fique sozinho, por isso vou lhe arranjar uma companheira apropriada para ele. Assim como todos os animais que Deus criou tinham os seus respectivos pares, assim Deus criou o par do ser humano. O homem, porém, apesar de não ter ninguém, Deus vê que ele vive só e por isso ele tem a grande ideia de presentear de presentear o ser humano, o homem, com a mulher. Deus fez o homem dormir num sono profundo. Muitos médicos podem dizer que esta foi a primeira anestesia geral que o ser humano recebeu. E dali Deus tira a costela, aquilo que está ao lado, para criar a mulher, a companheira ideal. Nossa, que maravilhosa história! Deus, do ser humano, do homem, cria a mulher, e isso faz a companheira para que ambos vivam juntos. Porém, toda essa história linda, ela chega ao seu final já no capítulo 3 de Gênesis, onde acontece a primeira discussão do casal, a primeira discussão da primeira comunhão. Um passa a culpa para o outro. Contudo, nós vemos que o homem acaba afirmando no fim que a culpa de terem comido o fruto proibido é de Deus, a mulher que tu me deste. Muitas vezes na nossa vida também é assim, queridos. Nós temos um relacionamento com outra pessoa, uma comunhão. E quando acontece algo de errado, nós tendemos a culpar sempre a outra pessoa. Nunca reconhecer a culpa. Infelizmente é assim. Uma maneira interessante de nós também entendermos essa comunhão de Adão e Eva é que no versículo 4:1 diz que Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou. O termo original, na verdade, não significa ter relações, isso é uma interpretação posterior. O termo original dessa palavra em hebraico, ela é traduzido como conhecer. Adão conheceu Eva na sua intimidade, teve uma comunhão mais forte, mais íntima, e ali ela engravidou. E eu te digo, queridos, nós precisamos ter essa comunhão de conhecer, não na relação apenas sexual ali, como diz, pois a sobrevivência da espécie humana ela depende disso sim, consequentemente da comunhão, mas nós precisamos conhecer as pessoas para ter uma intimidade maior com elas. A comunhão permeia a existência humana do início ao fim. A comunhão é o que dá existência a cada um de nós, e sem a comunhão dos nossos pais, nós não estaríamos aqui hoje. A comunhão ela é algo maravilhoso, que forma de um casal filhos, e destes filhos, outros filhos. Assim é a existência humana a partir da comunhão que é gerada entre duas pessoas, homem e mulher. Um outro termo que é usado no Antigo Testamento que expressa a questão da comunhão é a união, a associação, a comunidade. E o salmista, no Salmo 133:1, diz que, ó como é bom e agradável viverem juntos os irmãos. Ele expressa a sua alegria de viver em comunidade,
Infelizmente agora nós não estamos podendo viver isso. Mas deve ser algo que deve estar aquecido no nosso coração para quando nós pudermos voltar, queridos. Esses vídeos, essas lives ao vivo, são importantes sim para nós termos e nos alimentarmos neste momento da palavra de Deus. Mas nós não podemos esquecer que nós precisamos estar juntos com outras pessoas. No Novo Testamento, queridos, o termo comunhão aparece com muito mais evidência. E isso nos aponta novamente que a partir da pessoa e da obra de Jesus Cristo, a comunhão, tanto com Deus como com os irmãos, se tornou algo muito mais concreto e muito mais importante. E como nós lemos já antes no livro de Atos, no início, principalmente o versículo 42 e 44, ele nos diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Esses dois versículos, queridos, eles expressam exatamente o que os primeiros cristãos viviam, ou a forma como eles viviam a sua comunhão. O próprio texto, ele já dá o significado da palavra comunhão. Tinham tudo em comum. Comunhão é a união do que é comum. Mas eu te pergunto agora, o que todos nós, cristãos, temos em comum? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque a partir dele nós podemos novamente ter comunhão com Deus e é ele que une a cada um de nós cristãos, pois nós somos cristãos, o corpo de Cristo, como a própria palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, nós somos o corpo de Cristo. E neste corpo nós temos unidade, nós vivemos com Jesus. No Evangelho de João, como eu já li antes, 1,3, nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E a partir daí o ser humano tem comunhão também com os outros, como vemos no versículo 6 de 1 João 1. Ele afirma: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não adianta de nada, querido irmão, querida irmã, você dizer que crê em Deus, que tem comunhão com ele, mas não quer ter comunhão com o seu próximo, não quer perdoá-lo, não quer viver com ele. Isso, na verdade, é uma comunhão falsa e mentirosa, dizer que apenas crê em Deus e que apenas vive ao seu lado. O ser humano, infelizmente, cada vez mais, ele quer viver sozinho, individual. E isso as pessoas acreditam que podem conquistar tudo que tem sozinhas, sem ajuda de ninguém. Inclusive, Deus é desprezado muitas vezes. As pessoas se acham os seus próprios deuses, os seus próprios deuses internos que podem conseguir tudo. E o resultado de tudo isso é um vazio e uma solidão. As pessoas cada vez mais estão ocas por dentro. A sobrevivência do ser humano, querido, ela depende muito da relação entre Deus e nós, mas entre a nossa relação. E cada vez mais nós vemos igrejas às vezes vazias porque está faltando esse relacionamento, esta comunhão onde a gente se importa com as pessoas que não aparecem no culto, onde a gente se importa com as pessoas que acabam ficando doentes, onde a gente busca orar por essas pessoas. A igreja, querido, é o lugar onde você e eu temos lugar, e isso nós precisamos entender. Porém, ela não é uma igreja de pessoas perfeitas. Pelo contrário, ela é uma igreja de pessoas diferentes, de pessoas com problemas, com pessoas que vêm buscar o médico, o remédio, que é Deus, que é Jesus Cristo. Quando o homem e a mulher vivem em comunhão, surge a vida. Da mesma forma, assim é a nossa igreja, o corpo de Cristo. Quando nós vivemos em comunhão, a igreja é viva, é verdadeira. E para isso, queridos, vocês precisam entender. Aqui o relato de Atos mostra como viviam os primeiros cristãos, parecia ser algo perfeito, uma utopia. E talvez é difícil a gente viver isso hoje, mas a gente deve sempre, de novo, buscar fazer isso. Eles viviam juntos, repartiam o que tinham, comiam o mesmo pão, tomavam o mesmo suco. Viviam a vida próxima, se importando com todos. Viver com Deus, querido irmão, querida irmã, é também viver com o próximo.
De nada vale viver com Deus e esquecer do seu próximo. Assim como o contrário também é verdade. Sendo assim, podemos concluir que a igreja é convidada a andar na contramão da sociedade. Se a sociedade é individualista, devemos buscar mais intensamente a comunhão. Se a sociedade não quer a comunhão com Deus, devemos nós ter e promover essa comunhão com Deus. Se nossa sociedade deseja ser doente, devemos nós ser o remédio ou trazer o remédio, que é Deus. Que nós possamos aprender que a partir da comunhão com Deus, nós temos também comunhão com o nosso próximo, e ambas são necessárias para a nossa vida, queridos. E sem a comunhão, o ser humano é vazio, é sem sentido, é oco. Como igreja, é necessário existir comunhão entre nós mesmos e também entre o corpo de Cristo, entre o próximo. Conforme Paulo, em 1 Coríntios 1, ele critica cristãos que começam a ter inveja e que criam partidos dentro da igreja. Nisto, ele exorta a unidade. Ele diz que as pessoas precisam estar unidas e deixar as diferenças de lado. Porque nós temos um fator em comum, que é Jesus Cristo, que é o essencial para nós. Assim que também nós possamos estar unidos por causa do Evangelho, queridos. Mesmo que haja diferenças entre nós, mesmo que haja opiniões diferentes, nós precisamos estar unidos nesse Deus que é Cristo, Jesus, e que se revelou, e que deu-nos a oportunidade de termos o perdão e nos relacionarmos novamente com o próprio Deus. Amém. Queridos, queremos ainda ouvir mais um hino que também nos fala sobre o viver em comum, o viver a comunidade enquanto povo de Deus. Se reúne para Deus juntos louvar, não descansa em si mesmo, não esquece de amar. Muitos sofrem pelas ruas, mas não podem mais lutar. O louvor a Deus ensina, sua graça partilhar. O louvor a Deus ensina, sua graça partilhar. Querido irmão, querida irmã, que você e eu possamos viver essa comunhão de ser povo de Deus, de ser povo de Jesus Cristo, de ser a igreja do Senhor. Que nós possamos sempre lembrar que a comunhão é sim essencial na nossa vida. Queremos ter um momento de oração final, querido, assim como você está, inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, por tudo que podemos ouvir da tua mensagem, por entender, ó Deus, que a comunhão é tão importante para nós. Seja contigo, ó Deus, seja também com o nosso próximo. Que nós possamos ter olhos, Senhor Deus, que enxerguem as pessoas que estão à nossa volta e que nós possamos ir de encontro às necessidades dela. Isso é ter comunhão com o próximo. Isso é olhar as pessoas. Ó Senhor, que nesse momento, apesar de não podermos nos reunir presencialmente, que nós possamos ter comunhão com as outras pessoas, seja através de vídeos, Senhor Deus, seja através do telefone, das ligações, Senhor Deus, de uma mensagem, que nós possamos lembrar das pessoas que estão longe e que precisam, ó Deus, de comunhão contigo. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha cuidar e proteger de cada pessoa doente, de cada pessoa que está sofrendo, Senhor Deus, neste momento. Eu te coloco também nas Tuas mãos, ó Deus, a família Medeiros, que perdeu a sua matriarca, também da família, Senhor Deus. E assim coloco todos os filhos, parentes, amigos, o esposo, Senhor Deus, que Tu possas estar com eles, consolando, guardando e protegendo. Ó Senhor Deus, também coloco a minha mãe com a recuperação dela, que também está já quase totalmente recuperada. Muito obrigado por isso, ó Deus. Também lembro da Rosane, ó Senhor Deus, a Rosane Benck, que fez uma cirurgia de varizes essa semana e ocorreu tudo bem. Esteja Tu protegendo e abençoando ela, Senhor Deus. Protege e guarde todas as pessoas também que estão lá no Ligeiro Alto da nossa comunidade, Ligeiro Baixo, com os problemas do coronavírus lá, que estão todas envolvidas. Também protege a nossa cidade de Tapejara, ó Deus, também com tudo que está acontecendo. Guarde e protege a cada um também que nos ouve, suas famílias, seus irmãos e seus amigos. Entregamos tudo nas Tuas mãos,
ó Deus, sabendo que Tu és Pai sobre tudo e todos. E junto queremos orar a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Querido irmão, que o bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz, querido irmão, querida irmã, e talvez semana que vem, no próximo domingo, nós já podemos ter novamente a nossa live ao vivo a partir das 10 horas da manhã no domingo. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Vá em paz e sirva ao Senhor com alegria. Amém.